Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo as dúvidas de vocês internautas, principalmente as dúvidas relacionadas à taxa Selic, a estresse das taxas no mercado e como vai ficar os juros aí para o próximo ano. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e 2023 tende a ser um ano tão bom quanto 2022, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o vídeo já começou. E eu quero começar esse vídeo de hoje respondendo algumas perguntas que foram enviadas. A primeira delas: qual o motivo para a disparada das taxas no mês passado? Você reparou aí, com base na nossa playlist, qual a melhor taxa e o melhor preço, que eu vou deixar aqui no alto para você acompanhar? Você deve ter visto que as taxas literalmente dispararam no mês de novembro, sendo um mês espetacular para investimento, tanto em termos de taxa quanto em termos de preço. E aí vem a pergunta: o principal motivo é que o mercado vive de expectativa. E a expectativa em relação ao novo governo não foi muito positiva com relação à proposição da PEC da transição e, particularmente, com a questão dos gastos embutidos aí na PEC. E aí o mercado, como não consegue ver com clareza o futuro, precificou antecipadamente uma clara piora no cenário econômico. Além disso, nós ainda não sabíamos a questão dos nomes daqueles ministros principais do governo. E aí as especulações tomaram conta com relação a ministros políticos, principalmente na economia e na fazenda. E aí houve ainda uma piora em relação a isso. Então veja, eu tenho dito aqui para você, toda vez que as expectativas econômicas, seja no Brasil ou no mundo, pioram, as taxas disparam. E disparam por quê? Porque o risco de se investir no Brasil fica maior. Se o risco sobe, tem que ser compensado por taxas mais altas, porque aqui você já sabe, quanto mais alto o risco, maior tem que ser o retorno. E aí o mercado pressionou por taxas e olha, nos IPCAs ficaram sempre acima de 6% e nos tesouros prefixados acima de 13% durante um bom período de tempo. A segunda pergunta, ainda do mesmo internauta, é a seguinte: chegaram ao seu estresse máximo ou existirá outros fatores? É praticamente impossível eu dizer para você se chegou no estresse máximo. Ou seja, se tiver no estresse máximo, chegou na taxa máxima. O que eu posso dizer para você é que o mercado não está com boas expectativas e por isso então vem cobrando taxas maiores. Dizer ou afirmar taxativamente que as taxas foram as máximas, eu seria aí no mínimo leviano com você aqui do canal. Mas quem acompanha a gente no clube de membros e vem acompanhando principalmente a carteira do canal, já tem uma noção bem clara do que eu penso aí para o futuro. 2023 também será o ano da renda fixa. Por isso, eu não faço indicação, mas se eu puder te dar uma dica, tenha caixa porque você vai utilizar. Ainda com essa mesma pergunta deste mesmo internauta: a tendência após a PEC é de queda ou sofrerá outras volatilidades? Provavelmente você já está vendo aí a tendência do que está acontecendo. Como o estresse foi muito alto mesmo, a tendência é que realmente tenha uma queda para dar uma estabilizada. Só que como o mercado vive novamente de expectativas, fica-se no aguardo do que virá para o ano de 2023. Os anúncios, como que vai ser aí a questão do controle fiscal no Brasil. Enfim, não podemos dizer aí que depois, acabada então essa PEC, haverá uma tendência de queda. Mas eu tenho trazido para você a nossa análise gráfica diariamente por meio da playlist que eu já te falei. Então a tendência aqui é você acompanhar essa playlist, qual a melhor taxa, o melhor preço, e você vai ficar sabendo de tudo. E olha, por falar em ficar sabendo de tudo, eu quero renovar o convite para você, amigo do canal. Entre para o nosso clube de membros para você ter acesso a vídeos exclusivos e as nossas playlists todas.
que a partir de 2023 nós vamos fazer completa reformulação e aí você já aproveita todas as vantagens. São planos abaixo de R$ 8 mensais. Olha aí, o que você faz com R$ 8? Você ajuda o nosso canal. E aproveitando, já dá o super like e se quiser saber como entra para o clube de membros e as vantagens, tá o vídeo aqui no alto e eu já deixei o link aí também para você. Vamos lá, olhando agora para a segunda pergunta. Os juros futuros precificam um aumento da taxa Selic em 2023, mas por outro lado, o Boletim Focus mantém a Selic para o final de 2023 em 11,5%. Isso não é um paradoxo? Uma pergunta interessantíssima que eu vou responder mostrando para você os dados. Se você digitar aí no Google Boletim Focus e clicar no primeiro link que aparecer, você vai ter acesso aqui a essa projeção. Na realidade, o nome correto é Relatório Focus, mas se você colocar Boletim Focus, aparece. Qual é a projeção, então, do Boletim Focus? Acompanhe aqui essa linha azul que eu estou marcando aqui embaixo. A taxa Selic. Veja aí que a projeção dela é de 13,75 para o final de 2022. Esse 23 que tem aqui do lado significa que pela 23ª semana seguida, o mercado entende que fecha o ano nesse valor. E realmente, você já deve estar acompanhando isso aí. Só que tem um detalhe. Quando nós olhamos agora para 2023, veja que o Boletim Focus está prevendo 11,5. Opa, então sairia de 13,75 para 11,5. Uma queda aí de mais de 2 pontos percentuais. Essa é a pergunta. Só que quando você olha os juros futuros aqui, você está vendo juros futuros próximo a 14%. 13,97 na data que eu gravo esse vídeo. E aí então veio a pergunta, como explicar essa diferença? Vamos entender as duas metodologias. O Boletim Focus é uma pesquisa semanal que o Banco Central faz com as principais instituições financeiras. É uma espécie aí de um questionário e as instituições respondem. Quando nós estamos falando aqui no gráfico da projeção de juros futuros, é um contrato, envolve dinheiro. Estão colocando aí então a famosa pele em risco. E eu prefiro acreditar em quem põe o dinheiro no jogo e está ali a cada dia dando cara a tapa. Então cuidado. Eu acho que essa explicação aqui fica fácil para você entender. Olhe sempre os juros futuros. E eu já expliquei para você. Se quiser saber os juros futuros, quanto que vai estar para, por exemplo, janeiro de 2024, você coloca a letra D de dado, a letra I, DI, 1, F de faca, 2024. E aí você vai saber qual é a projeção dos juros futuros. Então aí você já fica entendendo essa diferença. Um é uma pesquisa, a outra são investidores propriamente dito. E aí você vê qual é mais confiável para você. Ainda esse mesmo internauta perguntou, você acredita que ao longo do próximo ano o mercado realmente acredita que o Copom reduzirá a Selic em mais de 220 pontos base? Ou seja, em outras palavras, o internauta quer saber se eu acredito realmente no Boletim Focus. Eu tomo o Boletim Focus não exatamente como um caminho, mas como um direcionador. Ou seja, eu olho lá para aquela expectativa e vejo há quanto tempo o mercado está projetando esse valor, mas não me direciono exatamente por ele, porque eu acho que os juros futuros são muito mais confiáveis do que propriamente o Boletim Focus. Aliás, se você pegar as projeções do Boletim Focus de um ano para trás, você vai ver que é erro atrás de erro. Por quê? Porque com o passar do tempo é muito volátil e isso vai se alterando. Assim como também para os juros futuros. É muito difícil acertar com um ano de antecedência e principalmente com as mudanças econômicas que têm acontecido no Brasil e no mundo. E eu volto a dizer, 2023, muito provavelmente, teremos uma grande crise financeira e você precisa estar preparado. A última pergunta, se esta queda na taxa básica de juros tem chance de acontecer, não é momento de investir no pré-fixado? Aí essa eu preciso virar e responder para você. Eu não posso falar tão abertamente aqui de uns assuntos para não desprestigiar o nosso clube de membros. Por isso, eu volto a falar para você. Na descrição dos meus vídeos, tem lá como você participar do clube de membros. Geralmente é o segundo link. E eu deixei também aqui nesse vídeo para você clicar e poder acessar e entender um pouco melhor
Qual é a minha visão? Pela carteira teórica que está lá disponível, tanto de curto prazo quanto de médio prazo, você que perguntou vai ficar sabendo. E se tiver dúvida, pode perguntar lá dentro do clube que eu responderei abertamente para você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com as suas famílias e fiquem de olho porque o mercado dá claros sinais para onde vai a taxa de juros. Um abraço e até o próximo vídeo.